Olá pessoal, como vai? Eu sou o professor Leonardo de Bem e sou autor da Saraiva Jur. Meu nome é João Paulo Martinelli, também sou autor da Saraiva Jur e junto com o professor Leonardo escrevi a obra Lições Fundamentais de Direito Penal, que está em sua terceira edição pela editora Saraiva Jur. Na sequência do minicurso, o tema apresentado pelo professor João Paulo Martinelli se relaciona à ação penal. Bom, o tema ação penal, apesar de ser essencialmente processual, possui reflexos também no direito penal material e, portanto, tem dispositivos no Código Penal que diz respeito ao tema. Até porque se não houver a ação penal, não pode haver processo e sem processo não há possibilidade de aplicação da pena. Então, apesar de ser um tema processual, tem reflexo também no direito penal material. Então agora nós vamos ver aqui os conceitos que são mais importantes. Vamos aqui para a tela. Bom, então a ação penal, qual é o conceito de ação penal? A ação penal é a provocação da atividade jurisdicional. Por quê? A atividade jurisdicional não pode ter início de ofício. A atividade jurisdicional só pode iniciar quando alguém provoca. Então a ação penal é essa atividade de provocar a atividade do juiz, do órgão do Poder Judiciário. E somente o titular da ação penal pode provocar a atividade jurisdicional. Porque no nosso sistema está em vigência o princípio da inércia da jurisdição, que significa o juiz não pode iniciar de ofício o processo, ele tem que ser provocado. Bom, em relação à ação penal, fundamental o conceito da titularidade. Quem é o titular da ação penal? Então, a lei atribui a titularidade a quem tem interesse e legitimidade para provocar a atividade jurisdicional. Em regra, o titular da ação penal é o Ministério Público, porque se entende que, na maioria dos crimes, há sempre um interesse público envolvido. Excepcionalmente, a lei concede a titularidade da ação penal à vítima ou o seu representante legal. Então, tendo em consideração que o titular da ação penal é aquele que tem a legitimidade e o interesse de provocar o juiz, vamos verificar aqui como a ação penal é classificada conforme o seu titular. Voltando aqui para a tela, a ação penal é dividida em dois grandes grupos, a ação penal pública e a ação penal privada. No caso da ação penal pública, o titular da ação é o Ministério Público. No caso da ação penal privada, o titular é o próprio ofendido ou o seu representante legal. Então, em regra, o titular da ação é o Ministério Público e a ação penal será incondicionada, ou seja, não há necessidade de provocação, porque no nosso sistema vige o princípio da indisponibilidade da ação penal. Uma vez que o Ministério Público tenha conhecimento de indícios da prática de um crime, o Ministério Público é obrigado a exercer a ação penal, é obrigado a provocar a atividade jurisdicional. Porém, a lei pode dizer que a ação penal seja condicionada, a ação penal pública seja condicionada à representação. A representação nada mais é do que a manifestação de vontade da vítima em ter a ação penal iniciada. Então, no caso da ação penal pública, se for incondicionada, que é a regra, o Ministério Público não precisa esperar manifestação da vítima para dar início à ação penal. A provocação jurisdicional independe da vítima querer ou não. Já se a ação pública for condicionada à representação, e aí estará expressa na lei, o Ministério Público precisa esperar a manifestação da vítima, do ofendido, para aí sim exercer a titularidade da ação penal. Já no caso da ação penal privada, que é uma exceção, também a lei vai dizer que a ação penal só se procede mediante queixa, porque a queixa-crime é a peça que dá início à ação penal, é aquela peça que o ofendido apresenta para provocar a atividade jurisdicional. Voltando aqui para a tela, então no caso da ação penal privada, o titular é o próprio ofendido, porém há uma categoria de ação penal privada que é a subsidiária da pública. A ação penal subsidiária da pública é aquela ação penal que é a provocação
da jurisdição pelo ofendido, quando o titular da ação, que é o Ministério Público, fica inerte. Então, o que acontece? Alguém é vítima de um crime, o Ministério Público titular da ação penal não se manifesta, aí o ofendido subsidiariamente pode provocar a atividade jurisdicional, pode exercer ação penal e, posteriormente, o Ministério Público assume o seu lugar. Bom, a ação penal é um tema muito recorrente nos concursos públicos e nos exames de ordem, e nós precisamos estar atentos, porque a gente sabe que a regra geral é que a ação é pública e incondicionada. Porém, nós temos que também conhecer as exceções que estão previstas na lei. E vamos ver aqui um exemplo, conforme nós temos aqui no concurso que caiu do TJ de São Paulo. O enunciado da questão diz: a legitimidade para a propositura de ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções é... Bom, se normalmente os crimes contra a honra são crimes de ação privada, porque estão lá previsto na lei, que nos crimes contra a honra, em regra, a ação penal é privada. Porém, há exceções, e é aqui que o candidato tinha que conhecer. Bom, a alternativa A diz que a ação penal é exclusiva do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido. A alternativa B, que a ação penal é concorrente do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido. A alternativa C diz que ela é concorrente do ofendido, mediante representação, e do Ministério Público, mediante ação pública incondicionada. E a alternativa D diz que ela é exclusiva do ofendido, mediante queixa. Bom, a alternativa correta, então, é a B. A ação penal é concorrente do Ministério Público, concorrente do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido. Ou seja, no caso em que um servidor público for ofendido em sua honra em razão do exercício da sua função, tanto ele, mediante queixa, quanto o Ministério Público, mediante representação da vítima, podem exercer a ação penal. O conteúdo sobre a ação penal consta da lição número 52 da obra Lições Fundamentais de Direito Penal. No próximo vídeo, encerramos o minicurso trabalhando o tema Pena Restritiva de Direitos.